Se você quer montar um planejamento pessoal e estratégico para que em 2026 você consiga estudar para o seu concurso sem negligenciar completamente as outras áreas da sua vida, fica nesse vídeo que eu vou te ajudar. O que eu quero propor para você neste vídeo é que você continue o seu 2026 estudando, porém de uma forma que você consiga não negligenciar as outras áreas da sua vida. Nós que estudamos para concurso sabemos que não existe equilíbrio, tanto para concurso ou se você for focar muito em um trabalho, se o seu foco for ganhar dinheiro, se o seu foco for estudar para um concurso, você tem que despender muito mais do seu tempo para aquela missão. No entanto, nós também sabemos que as outras áreas da nossa vida influenciam no resultado final da nossa missão, que no caso aqui eu estou falando para pessoas que querem ser aprovados em concursos públicos. O meu nome é Mariana Canela. Eu advoguei durante 10 anos, passei em alguns concursos e hoje sou guarda municipal, polícia municipal na minha cidade, a qual eu escolhi exercer o meu ofício. Dito isto, vamos começar pelo mais importante. Os ateus que me perdoem, sigam da maneira, se vocês quiserem passar esta parte do vídeo, mas para mim o mais importante é a sua espiritualidade. Como está a sua espiritualidade? Você tem se encontrado com Jesus? Você tem encontrado Jesus? Porque preste atenção, se encontrar com Deus é você ir à igreja, encontrar Jesus diariamente é você enxergar Deus nas outras pessoas. E uma frase muito legal que eu acho importante é que quem anda na luz enxerga os buracos. Então, se você está na luz, se você está em dia, pelo menos com o seu devocional todas as manhãs, fica muito mais fácil de você enxergar os buracos da sua vida. Então, é por isso que eu quero que você anote aí. Como está a sua espiritualidade? Dê uma nota para ela, para que quando você for fazer o seu planejamento de 2026, você coloque todas as manhãs fazer o meu devocional, ou todos os domingos conseguir ir à igreja, fazer dentro da minha comunidade alguma obra. Dentro das suas possibilidades, a espiritualidade ela tem que estar no topo. Passando a espiritualidade, vamos agora para a sua vida sentimental. Você é solteira? Você é casado? Como está a sua vida sentimental? Você tem buscado melhorar a cada dia, tanto com o seu parceiro, quanto para, quem sabe, no futuro encontrar esta parceira ou este parceiro? Platão dizia que o amor, ele gosta de tudo que é belo. E o belo não é só beleza física. Você tem que sim cuidar de você, você tem que sim ter uma beleza física para encontrar o amor. Se você não encontrou o amor ainda, eu te garanto que alguma coisa não está certa dentro da sua vida sentimental. Retornando o que Platão dizia, o amor, ele tem a beleza física, a beleza sentimental, a beleza social. Então, se você é uma pessoa que vai em uma festa e não conversa com ninguém, eu sou o tipo de pessoa que tenho preguiça de fazer novos amigos. Sinto muito, mas você está na escala 0 de beleza social. E aí, o amor
vai ter dificuldade de te encontrar. Existe a beleza sentimental. Se você é uma pessoa que explode com facilidade, gritos, o amor também terá dificuldade em encontrar você. Dito isto, eu quero que você coloque aí no seu planejamento de 2026 o que você vai fazer para melhorar a sua vida sentimental. Você vai se cuidar mais? Você vai se preocupar mais com a sua beleza social? Porque isso é importante. Temos também a nossa área financeira. Passamos para a terceira área neste vídeo. A primeira nós falamos da sua vida espiritual, falamos da sua vida sentimental e agora estamos falando da sua vida financeira. Se você estuda para concurso, você não pode sair gastando tudo aí que você vê, comprando tudo que você vê. Você tem que ter uma reserva, porque o dia que você passar, você vai ter que fazer o seu enxoval. Você vai ter que, talvez, dependendo do concurso que você passar, fazer os seus exames médicos, as suas dispensas. E o que eu acho muito importante falar sobre a vida financeira é que todas as vezes que você for comprar algo que você quer muito, não compre o que tem valor no mercado. Compre o que tem valor para você, que é diferente. O que tem valor para você. Como exemplo, a gente pode citar: lá na sua infância, você gostava de um carro X que te remete a coisas boas da sua vida, que era o carro do pai do seu amigo, que você andava nesse carro. Talvez você tenha esse carro, era um Jeep. Mas talvez você vá comprar e a oferta de um Volkswagen, de uma BMW, está sendo muito maior do que esse Jeep. Mas para você o Jeep tem mais sentimento. Então, todas as vezes que você for gastar o seu dinheiro, invista no que é bom para você e não para o outro, mesmo que o desconto seja maior, porque no final das contas é isso que vai contar, é isso que vai valer a pena, já que for para gastar. Então me diga, qual é a nota que você dá para a sua vida financeira? Coloca aí no seu planejamento. Gastar apenas com coisas que realmente serão importantes em 2026. E não me preocupar com o que é barato, mas com o que é bom para mim. Agora vamos efetivamente para o seu planejamento da sua vida saudável. Como está a sua vida? Ela está saudável? Você se alimenta bem? Você dorme bem? Você pratica atividades físicas? Para o concurseiro, isso é extremamente importante. Porque dependendo do concurso, a sua próxima etapa já é o teste de aptidão física. Então, se você não pratica atividade física, infelizmente, como que vai fazer? Depois que você passa, se matou de estudar na primeira fase, aí chega lá na segunda fase, você não aguenta correr, não aguenta fazer uma flexão. Então, desde já, você tem que treinar para o seu teste físico. Carreiras policiais, nem se diga. Só que para facilitar o seu treino e o seu estudo, você precisa se alimentar bem. Porque se você come porcaria para dormir, no outro dia você vai acordar cansado. Isso é fato. No outro dia você acorda cansado e talvez, quiçá, você perca todo aquele dia pela sua alimentação da noite. Então, você que estuda para concurso, preste muita atenção na sua alimentação, porque isso faz toda a diferença na hora que você senta para estudar. Treine regularmente o seu corpo.
pelo menos 3 vezes na semana. Esse é o mínimo. O mínimo. Coma bem e sempre beba bastante água, porque isso vai ajudar nos seus estudos. Parece clichê, mas é real. Isso vai mudar a sua forma de estudar. Qual é o horário que você estuda? Isso está completamente ligado à sua saúde física. Você estuda pela manhã? Você estuda à noite? Qual horário você estuda? Na mentoria, eu sempre falo para os alunos estudarem como primeira meta do dia. Se hoje a sua meta é passar em um concurso público, então estude como primeira meta do dia. Então, fazendo o seu planejamento de estudos agora. A gente passou pela sua vida espiritual, que eu considero mais importante para o concurseiro. Passamos aí pela sua vida sentimental. Passamos pela sua vida financeira. Passamos pela sua saúde física. E agora, efetivamente, a gente vai falar sobre os seus estudos para concurso. E por que eu dei toda essa introdução antes? Porque isso está diretamente ligado ao seu rendimento nos estudos. Se você está cheio de conta para pagar, cheio de boleto, vai ficar mais difícil para você estudar. Então é bom que você controle isso. É claro que tem boletos que não tem como, a gente não consegue controlar. Mas o que você puder, você controle, para que o seu estudo, para que você consiga fluir mais estudando. Que é muito difícil estudar preocupado com dívidas, com cobrança. Falamos da sua vida sentimental. Por que a gente falou da sua vida sentimental? Porque se você tiver uma rede de apoio, se você tiver alguém que apoie você, também vai ficar muito mais fácil os seus estudos. Falamos da sua vida espiritual, porque espiritual é o mais importante. Quem está na luz enxerga os buracos. E agora, então, a gente vai falar do seu planejamento de estudos. Como estudar para concurso? Trabalhando, estudando e com filhos. Eu indico você, pega o papel e a caneta aí e anota. Estude como a primeira tarefa do dia, porque essa é a sua missão, é passar no concurso público. E isso não vai ser para o resto da sua vida, é por um período de tempo da sua vida, não é para sempre. Então, agora que você está estudando para o seu concurso, faça isso primeiro. Na minha época de estudante, quando eu estudava para concurso, eu tinha um filho pequeno. Então eu costumava acordar às 4h30 da manhã, porque era o horário que todo mundo estava dormindo. Então eu conseguia estudar antes do dia começar. O celular é uma coisa que você tem que manter distante enquanto você estiver estudando, porque se você ficar com o celular perto, você não vai conseguir estudar. Então o que eu fazia? Eu deixava o celular em outro cômodo, dentro de uma gaveta, no modo avião. Eu ia lá pro meu escritório, que era onde eu estudava, enquanto todo mundo em casa estava dormindo, e eu estudava minhas primeiras 2 horas ali. Depois que meu filho acordava, aí eu ia fazer as coisas de casa, me arrumar para ir para o trabalho, para poder deixar ele na escola, ou com a minha sogra, ou com a minha mãe, para poder estudar o restante que eu tinha para estudar à noite. E eu posso ser sincera com você? Na maioria das vezes, o que eu deixei para estudar à noite, eu não consegui estudar. Porque a vida começa a acontecer, são milhões de coisas que começam a acontecer, e aí você chega cansado, cheio de problema para resolver. Na maioria das vezes eu não estudava. Então, todas as vezes que eu conseguia, que eu podia acordar às 4h30 da manhã, teve vezes de eu acordar 3 horas da manhã. Eu preferi estudar assim. Só que também você tem que dormir cedo, você tem que lembrar de dormir cedo. Porque não adianta você deitar para dormir meia-noite e querer acordar 3 horas da manhã. Que isso aí você não vai render. Serão
uma semana, um mês, ok, passou disso, você não vai conseguir mais. E o segredo dos estudos, que é clichê, mas é o real, é a constância. É você manter por um longo período de tempo fazendo a mesma coisa. É isso que vai te trazer aprovação. Então, trate o estudo como primeira tarefa do dia. A partir daí, como que você vai dividir os seus estudos? Eu nunca estudei uma matéria por dia. Se eu estudasse 3 horas por dia, eu dividiria em 2 matérias. Porque é cientificamente comprovado que mais de 50 minutos estudando, o seu cérebro ele já fica disperso. Ele já quer fazer outra coisa, já quer dopamina. Então, eu estudava 50 minutos, 10 minutos eu ia ao banheiro, olhava meu filho. Após, eu voltava já com outra matéria. Só que no dia seguinte, antes de iniciar a minha sessão de estudos, eu fazia uma revisão do dia anterior. Então, se eu estudei no dia anterior Direito Constitucional e eu estudei Lei Maria da Penha, no outro dia eu revisava o que eu estudei, passava o olho, fazia uma leitura ali mental, explicava para mim ali mais ou menos o que eu vi, para que aquilo não saia da minha memória. E aí, quando eu voltava naquela matéria, eu fazia novamente a revisão do que eu estudei anteriormente. Então, para você montar o seu planejamento de estudos, coloque 2 matérias por dia, revisão de 24 horas, para você lembrar, não esquecer, ficar com uma memória ativa do que você estudou no dia anterior. E assim você segue com todas as matérias do seu planejamento. Você pega o seu edital e vai ticando todas as matérias ali. E você pode colocar ou numa planilha de Excel. Eu gostava muito de fazer à mão mesmo. Eu não gosto de mexer no Excel até hoje, então assim, eu sempre fiz à mão. Eu colocava o dia que eu vou estudar. Quando eu comecei a mentoria, eu fazia assim, inclusive para os mentorados. Eu fazia planilhas sem Excel. Eu fazia a minha planilha que eu estudei, que eu usei para estudar, eu fazia no Word. Matéria por matéria, tudo que você vai estudar no dia, 2 matérias por dia. E, obviamente, aquela tríade. Não adianta você só estudar. Você tem que estudar, revisar e fazer questões. Então, o que eu estudei hoje, segunda-feira, eu vou revisar amanhã, terça, e quarta-feira, antes de começar os meus estudos, eu vou fazer algumas questões daquela matéria. E então, eu tinha um ciclo de 3 dias no mesmo tema ali, um dia estudando, os outros 2 muito rápido, os outros 2 ciclos, para eu já pular para a próxima matéria. E foi assim que eu passei no meu concurso em primeiro lugar. Estudar não é prazeroso. Estudar não é fácil. Tem muitas pessoas que falam, ai, não precisa de mentoria. É só você sentar sua bunda na cadeira e estudar. Tem que fazer o básico. Eu concordo. É o básico, realmente você tem que fazer o básico. Que é estudar, revisar, fazer questões e finais de semana que você conseguir, você fazer seus simulados. Só que se você tiver alguém para montar toda essa estratégia para você, vai ficar muito mais fácil. Você não tem que pensar em se organizar, você tem que pensar em realmente sentar a bunda na cadeira e estudar. Agora, quando você tem que se organizar, isso demanda tempo. E é isso que a mentoria faz. Ela organiza tudo para você. O dia que você vai assistir a videoaula, o dia que você vai revisar o seu material, o dia que você tem que fazer as questões daquele material. E, além disso, vai te acompanhar. Porque
dentro da plataforma, a gente consegue saber como você está nas matérias, quais as questões que você está indo melhor, como foi o seu simulado. O simulado quem monta somos nós. Então a gente consegue saber se você é melhor em matemática, melhor em português. Se você foi só esse mês que você não foi bem em português, porque esse mês o simulado a gente mandou sobre pronomes, por exemplo. Então a gente vai colocar essa matéria na sua planilha com mais frequência. E é feito de acordo com o seu edital, obviamente. Então a gente coloca de acordo com o seu edital, é feito um estudo do que mais cai na sua banca para colocar exatamente o que mais cai no seu concurso. Então, finalizando, quando você for montar o seu planejamento de estudo, atente-se. Revisão, estudo, questões e simulado. É assim que você vai estudar para passar. E você não vai estudar 1 mês, 2 meses, sorte sua se você conseguir passar com 3 meses de estudo. Mas normalmente são muitos meses estudando e fazendo a mesma coisa. Essa é a jornada do concurseiro. Se você precisar de ajuda, se você quiser que eu monte o seu planejamento, que eu acompanhe você, que eu veja qual as matérias que você está melhor, para que esta caminhada seja mais prazerosa e mais rápida também, nós do Missão Polícia Municipal estamos à disposição para te atender. Eu vou deixar o link aqui neste vídeo para você entrar em contato, para saber como funciona as mentorias específicas para as guardas municipais de todo o Brasil.